Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das, sim, essenciais edições de Juiz Dredd. Juiz Dredd é essencial, Juiz Dredd versus Juiz Morte. Você pode achar que é um Juiz Dredd versus Batman que ri, e é quase isso, porque o senhor Snyder deu uma bela copiada, homenagem, enfim, aquele meme. Posso fazer igual? Posso copiar? Pode, só não faz igual. O Snyder não entendeu direito e deu uma... fez igual, tá? Mas a gente tem essa ediçãozinha que chegou recentemente, tá? Mais uma das edições de Essencial, que é completamente fantástica, mais um dos materiais que você deveria estar dando uma chance para conhecer esse personagem que é tão interessante e que tá passando por um ótimo momento aqui no país atualmente, que finalmente a gente tem um reconhecimento maior e mais publicações chegando. A gente teve agora o lançamento do Omnibus, que traz as primeiras edições em ordem cronológica, e a tendência é que a Mitos continue lançando os Omnibus, trazendo toda a saga do Dredd desde seu início em 1978. Então vale muito que você inicie, por que não, o mundo do Dredd, e as edições essenciais são uma ótima opção. Além disso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem uma nova edição em pré-venda de Essencial, que é Necrópole. Então a gente tem mais um material muito legal em pré-venda das edições essenciais, porra, que valem demais, tá? Um rápido panorama para você que nunca leu Dredd, não faz ideia do que é e tudo mais. O Dredd, cara, ele é um dos grandes juízes, tá, de Mega City 1. Mega City 1 é uma grande cidade norte-americana que ocupa toda a costa, quase toda a costa leste americana, após um apocalipse nuclear que destruiu quase todo mundo. Existem grandes desertos radioativos e existem alguns pequenos pontos de civilização ainda murados, protegidos dos mutantes radioativos. Então, existe essa grande cidade, que foi o que sobrou, né, das cidades ali da costa leste. Eles botaram um muro em volta e virou uma cidade só. Então é uma cidade com milhões de habitantes, assim, um número completamente absurdo. Ela tem uma extensão absurda, entendeu? Maior do que muito país por aí. Então essa é Mega City 1. Nesse mundo pós-apocalíptico, existem várias dessas cidades pelo mundo. A forma de governo, pelo menos de Mega City 1, é a forma dos juízes. Os juízes, eles tomam conta de tudo, eles estabelecem as leis e eles controlam de todas as maneiras essas leis. Tá? Então, os juízes, eles estão andando aqui na rua como uma espécie de força policial, mas eles são uma força policial que atua na hora do crime, não só prendendo, agindo ali naquele momento, mas eles também, imediatamente, eles julgam e eles executam alguém. Então, se a pena for ser preso por ter feito tal coisa, ele na hora ele estabelece que a pena é essa e ele taca o cara na cadeia. Ele mesmo faz todo o processo. Os juízes fazem todo o processo de criar as leis, executar as leis e ir pra rua prender e fazer com que as leis valham, entendeu? Então eles são a autoridade máxima mesmo, um sistema totalmente absolutista ali, fascista no mais alto nível. E essa é a grande graça do quadrinho. Porque o brigantismo dos quadrinhos britânicos, né, a gente sabe que os grandes escritores britânicos fizeram os grandes clássicos, em sua maioria, de Marvel e DC depois. Né? Essa galera que é totalmente brigante, eles fazem não só histórias muito boas, de ação, de ficção científica, mas elas também são repletas de críticas, de sátiras à sociedade, à cultura, aos governos como um todo, né, a política. Então tudo tem muitas camadas, tem muito mais coisa do que simplesmente uma HQ de ação. Embora possa ter, e tem várias histórias que são muito mais de ação, que são muito mais voltadas para simplesmente ser uma HQ divertida de ação, como é talvez o caso dessa daqui, tá? Sem se prender tanto nessa questão crítica, nessa questão além disso. Mas existem muitas dessas edições que tem sempre uns toquezinhos a mais e vale muito a pena conhecer, tá? Então é um material que sempre tem bons toques de humor, tem muita ação, tem todas essas camadas críticas e satíricas. É um material diferenciado com a qualidade e brigantismo dos britânicos, tá? Aqui no Brasil, o Dredd nunca foi um super personagem e foi poucas vezes publicado antes da Mitos. A Mitos é, na verdade, a grande casa do Dredd desde sempre. Até que, depois de algumas edições esparsas, que eu tenho um programa que fala mais sobre isso, que é o Guia do Dredd, e também tem um programa sobre o próprio Omnibus, tá? Ainda não li para fazer o review, mas tem um programa, um guia sobre o Omnibus e tal, que eu explico mais sobre o Dredd. Vou deixar links aqui embaixo para você conhecer mais. Mas aí, depois de alguns crossovers, principalmente com Batman e tal, algumas dessas coisas saíram pela editora Abril, finalmente
em 2012, se eu não me engano, ou 2013, alguma coisa assim, a gente teve o início da Juiz Dredd Magazine, que foi a primeira vez que o Dredd realmente ganhou um título próprio e com uma periodicidade mensal. Era um título para estar na banca e era um título para sair sempre. A revista saiu no formato magazine, durou 2 anos, mais alguns especiais. É um título completamente fantástico, que eu adoro. Tem até meu nome na seção de cartas lá, que eu mandei logo no início. Porra, era fantástico, mas infelizmente as vendas não foram tão bem. Mas o Dredd continuou vivo, tá? Ele ganhou alguns fãs e a Mitos passou para o que era o formato Mitos naquele momento, que eram os quadrinhos em capa dura, tá? Então começou a publicar materiais muito similares ao que acontece dentro desse arco aqui, dentro desses essenciais, tá? Ela começou a publicar nesse formato capa dura. Então era papel couché, capa dura e tudo mais, com esses grandes clássicos do Dredd. Esse material foi saindo com o passar dos anos, deu uma sumidinha, e até que o Dredd agora começou a ganhar força de novo, principalmente com esse material essenciais. E agora tem os ônibus que vão trazendo todas essas histórias. O Dredd é publicado de uma maneira muito única lá fora, tá? Embora sim exista uma cronologia do Dredd, as histórias têm repercussões que vão talvez voltar anos depois a repercutir. Elas não impedem tanto a leitura, na verdade elas não impedem nada, e essas edições essenciais elas são muito autocontidas, são muito explicadas ali dentro, e você não tem dúvidas do que está acontecendo. Você não precisa ter nenhum conhecimento de Dredd para ler qualquer uma dessas edições. O material funciona muito bem sozinho, tá? Então acho que vale muito a pena e é diferente, já começa diferente por causa disso. Além disso, as histórias do Dredd elas não saem em revistas mensais de 24 páginas, por exemplo, como Homem-Aranha e Batman. Elas saem dentro da revista 2000 AD, que sai toda semana no Reino Unido. Esse material semanal traz um mix de histórias dos mais diversos tipos, tá? A 2000 AD tem histórias de humor, tem histórias de terror, tem histórias de ficção científica, que é o grande foco, mas tem vários personagens, tem muita coisa que não tem absolutamente nada a ver com Dredd ali dentro. Inclusive, por exemplo, o Slane, que talvez você tenha visto aqui, fazer um comparativo rápido, assim, uma espécie de Conan, só que do mundo céltico e tal, tá? Então, tem nada a ver com Dredd. Tá dentro da mesma revista, dividindo páginas. Então o Dredd toda semana sai ali mais ou menos 5, 8, 10 páginas de Dredd toda semana. Essas páginas não obrigatoriamente vão continuar uma história. Essas páginas muitas vezes podem trazer uma história que dure 5, 8, 10 páginas e pronto, e acabe por ali. Isso é muito diferente do que se faz lá fora. Você não vai ter uma revista com uma história do Batman que dura 5 páginas. Não, tudo é trabalhado em 24, que vai ser a primeira parte do arco, que vai se estender geralmente por mais 6 edições. E não é o caso aqui. Sim, existem arcos que duram meses, podem trazer várias e várias edições ali dentro, e aquilo durar metade de um ano sendo publicado aquele arco de história. Mas também pode a história seguinte durar 5 páginas, 3 páginas, alguma coisa assim. Então a gente tem uma dinâmica muito diferenciada no Dredd, tá? Que vai possibilitar pra gente um universo de histórias que vão desde muita ação desenfreada, e simplesmente diversão por ser muita ação e tudo mais, ou uma história muito calcada na ficção científica, enfim, podendo alternar muitas coisas, mas sempre trazendo pra gente alguns toques de sátira e críticas sociais, de humor britânico, né, pontuando ali muito bem questões culturais, questões sociopolíticas. Enfim, tem muita coisa ali dentro do material, tá? Então, é extremamente divertido e vale muito a pena que você conheça esse personagem. Além disso, a gente tem toda uma coisa única aqui, que o tempo passa exatamente igual pra gente e pro Dredd. Cada um ano de histórias do Dredd é um ano nosso, tá? Então, quando eu concluí esse ano, o Dredd, ele iniciou em 78, em 78? Eu sempre fico na dúvida, galera. Se eu não me engano, é 78. No programa que eu explico direitinho, eu falo sobre isso, tá? Mas ele começou 78 a 77, e aí a história se passa lá... Começou em 2099 a história dele, e aqui seria 41, 42 anos na frente, tá? Então, atualmente a gente está, digamos que seja 41. A gente está em 2023 aqui, então a gente... Não, lá são... perdi a conta completamente, tá? O que importa é que o Dredd tá na nossa frente 100 e poucos anos. Se eu não me engano, são 122 anos, tá? Eu acho que ele está 122 anos, então ele estaria em 2144 nesse momento da história. A história passa
em tempo similar ao nosso, ok? Totalmente diferenciado dos outros personagens, que passa 10 anos e ele ainda tá ali com um filho pequeno, ou então de um mês para o outro, o filho do Superman, que é pequeno, já tá lá com 18 anos, né? Entendeu? Tem muita coisa diferente, muita coisa legal, e o Dredd é um título que merece demais ser acompanhado. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar, cara, um material bem legal, com bastante ação, com uma pegada bem interessante para você que quer começar agora e não sabe por onde começar e tal. Essa daqui pode ser uma daquelas ótimas edições. Ela não tem essa questão crítica tão pesada ali, o objetivo não é esse. Aqui o objetivo é ser uma HQ divertida de ação com esses conceitos de ficção científica. Sim, existe uma crítica, óbvio, não tem revista do Dredd sem fazer nenhum apontamento, nenhuma sátira, nada. Aqui tem, tá? Aqui tem. Os juízes, a gente sabe que eles julgam, né? Eles prendem o cara, julgam e executam a pena, tudo ao mesmo tempo ali. E existe nessa realidade aqui uma realidade paralela. A gente, então, que vive tanto de multiverso agora na cultura pop, né? Existe um multiverso aqui do Dredd. E nessa realidade paralela, a gente tem um outro lugar onde também existem juízes. Só que os juízes, cara, eles perceberam que para existir crime, precisa existir vida. Porque só pessoas vivas cometem crime. Então, eles instauraram que a vida é um crime. E eles mataram toda a população do mundo. Cara, isso é foda demais, cara. Isso é foda demais. Depois disso, porra, vamos começar a exterminar outros mundos que estão cometendo crimes. E aí o juiz de morte, né, vem pra cá. Vem pra cá não, vai pro mundo Dredd, vai pra Mega City 1 pra começar a exterminar as pessoas. Então é uma coisa meio fantasmagórica, que possui corpos das pessoas e tal. Aí você mata aquele corpo, ele sai o espíritozinho dele voando, ele vai pra outro corpo. E ele simplesmente mete a mão lá na pessoa e mata a pessoa meio de medo. Enfim, é uma pegada assim bem sobrenatural, bem de terror, e que envolve ali uma perseguição policial. Tem um filme, cara, que tem um pouco dessa pegada, dessa questão de, porra, você pode matar meu corpo físico, mas eu vou pra outro. Se eu não me engano, o filme é Possuídos, com Denzel Washington. Dá uma olhada, que é um filme muito, muito legal, tá? Então, tem essa pegada aqui de Possuídos. É Possuídos? Acho que é Possuídos o nome do filme. Porra, é um filme muito bacana, lá dos anos 90, que tem essa pegada, tá? Então, nós temos o Juiz Morte, que começa a tocar o terror em Mega City 1. A partir daí, o Juiz Dredd vai tentar, obviamente, conter, tentar criar uma forma de contê-lo, junto com a ajuda de uma das juízas da Força Psy. Dentro do, né, existe, vamos falar de polícia, basicamente, existem detetives, existem policiais, existem vários tipos, né, de pessoas trabalhando dentro da polícia. Lá no juiz existem os policiais com poderes mediúnicos, né, que conseguem ver coisas e tudo mais. Então, essa juíza vai ajudá-lo a tentar combater o Juiz Morte. Então vai ter toda uma disputa ali bem interessante nessa primeira história, que a gente vai ver o desenrolar para tentar conter o Juiz Morte. Até que finalmente surgem outros juízes, que são meio que os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que também vão, porra, tocar o zaralho dentro de Mega City 1. E esse é o grande tema da revista, tá? A gente acompanhar as tentativas de parar esses caras que estão doidos para matar todo mundo. A HQ é muito legal, é muito divertida, e ela traz pra gente algumas histórias relacionadas ao Juiz Morte, tá? Então, a gente inicia o material com... Ainda vem um posterzinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Posterzinho bem bacana. Olha isso aqui. É o Batman que ri, não é? Ah, Snyder! Porra, copiou muito, cara. Muito, muito, muito. Tá? Tem esse posterzinho bacana aqui. Então a gente tem aqui dentro, tá? Nesse formato legal, capa cartão de alta gramatura, papel couché muito legal também, tá? E é legal que essas edições, elas têm o padrãozinho delas. Aqui a gente já vê, ó, qual é a história, e aqui a gente tem a descrição dos artistas envolvidos. A gente tem o John Wagner, que é, porra, um super roteirista do Dredd, e aqui a gente tem a arte do Brian Boland, porra, desenhista da Piada Mortal. Cara, é monstro demais. Olha essas páginas aqui. Então, a parada é muito alto nível. É muito foda. Pô, Barba, mas é em preto e branco? Porque nessa época, Juiz Dredd era em preto e branco. Por muitos anos, até meados dos anos 80, as histórias do Dredd eram em preto e branco. A partir de um determinado ponto, elas ficaram coloridas. Então a gente tem materiais que estão em preto e branco dentro dessas edições essenciais. Essa daqui, por exemplo, da Omnibus, é toda preto e branco.
E aí, a partir do momento que ficou colorido, os materiais ficam coloridos também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa primeira história, que é a origem mesmo do Juiz Morte, a primeira aparição dele, ele pega as edições de Progs 149 a 151. Esse é o primeiro momento do personagem. Então, são 3 edições que saíram em 3 semanas diferentes. A gente está falando das edições da semana número 149, 150 e 151. São basicamente 3 anos depois do início disso aqui. Para fazer uma conversão rápida, Barba, o que sai aqui vai sair no ônibus? Um dia vai. No terceiro ônibus desse aqui, na verdade, talvez no próximo ônibus, porque cada ônibus desse compila 2 anos do personagem. Talvez no próximo ônibus, no volume 2, essas 3 edições do Juiz Morte já estejam publicadas lá. Pô, Barba, então eu não vou comprar. Só que as outras, cara, tem história aqui que é da Prog, porra, de 10 anos depois. Aí vai sair no ônibus? Vai, mas talvez no ônibus chutando, aqui no ônibus 8. Que sabe Deus quando vai sair. E não tem, cara, aí é aquilo, que é o diferente mesmo que eu tô te falando do material de super-herói pro material que tá aqui. Os caras escreveram a história do Juiz Morte, foi legal e tal. A gente não vai ficar espremendo o Juiz Morte pra sempre. Ele não é um vilão, ele não é o Coringa, ele não é o Duende Verde, ele não é um vilão que vai ficar aparecendo toda semana. A gente fez uma história sobre o Juiz Morte, porra, foi legalzona, tá? Eles são britânicos, cara. Eles têm um pensamento totalmente diferente do mercado norte-americano. É só você ver as séries britânicas. Porra, tem séries que fizeram assim um sucesso do cacete, tipo The Office. Ah, sucesso do cacete e tal. Mas eles queriam fazer 2 temporadas. E ela durou 2 temporadas e acabou. Engaveta e acabou. Concluímos a série. The Office americano durou 9 temporadas. É genial. Mas é um pensamento diferente. E 9 trocentos episódios. Você pega, tem uma série do do Amazon Prime, chamada Fleabag. Porra, é uma série divertida demais. É uma série completamente louca, cara. Britânica. Dura 2 temporadas, assim. E ela acaba, você fala, porra, mas eu quero mais. E os caras falam, foda-se se você quer mais. A gente só vai te entregar isso, porque a gente não quer contar mais do que isso. A nossa história foi pensada para ser desse jeito. Não é porque fez sucesso, vocês gostam, que eu vou continuar fazendo. Não é assim que funciona. E assim vai. 500 vezes. Tirando Doctor Who, né, que tá aí até hoje, há 150 milhões de anos, né? Mas eles têm um pensamento diferente. Então, Juiz Morte funcionou? Funcionou, porra, legal demais. Mas acabou. Aí passa 5 anos e alguém fala, porra, eu vou trazer o Juiz Morte de volta. Ele vai lá e faz uma historinha, um arco com Morte de novo. E para de novo. E talvez ele volte, talvez não. Essa é a pegada, tá? Então, sim, vai sair ali um dia? Vai. Mas não vai estar compilado como está aqui. Aqui você tem todas as participações do Juiz Morte, ali na ordem direitinho, que você tem um panorama completo do que foi publicado, às vezes ao longo de 10 anos. Tá tudo aqui dentro. E ali você precisaria de 10 ônibus para acompanhar. E a história está um pouquinho em cada um, cara. Então, esse é o diferencial das edições essenciais, tá? Então, a gente tem inicialmente, com essa arte fantástica do Brian Bolland, esse primeiro contato do Dredd com o Juiz Morte. Vou mostrar aqui mais umas páginas para vocês, tá? Material que tá muito, muito legal. História bem divertida, bem bacana, vale muito a pena, né? Depois disso, a gente vai, ó, fechou aqui com uma conclusão muito legal, tá? Depois, você viu, 149, 150 e 151. Desculpa. Depois disso, a gente vai para a prog 224 a 228. Já passou mais 2 anos, cara. 1 ano e meio, tá? Mas passou 1 ano e meio para o Juiz Morte voltar. E aqui o quadrinho passa de verdade 1 ano e meio. Isso é o diferencial, cara. Aqui de verdade passou 1 ano e meio. Então, quando você vira a página, passou 1 ano e meio. Porra, isso é foda. Isso é foda, cara. Isso é foda. E a história começa, cara, com uma arte do caralho. O Brian Bolland está de volta na arte e ele está muito melhor do que ele estava 1 ano e meio antes, tá? A arte está muito mais bonita. Se é que é possível, sim, é possível. O Brian Bolland mandando muito, muito, muito nessa história. E aqui a gente vai acompanhar a chegada dos outros Cavaleiros do Apocalipse. Esse aqui, então, cara, se você não me disser que isso aqui, o Snyder copiou não só o conceito, né, dos caras que vêm de outra dimensão, uma dimensão maligna lá e querem matar todo mundo. É a mesma coisa do Metal, né? Mas ele copiou visualmente dois dos personagens. Esse daqui, que eu esqueci o nome dele, daqui a pouco a gente descobre. Eu acho que é o Medo, tá? Não, eu vou lembrar daqui a pouco. Copiou ele e copiou o Juiz Morte também, né?
É Medo, Fogo... Ai, deixa eu ver aqui se tem aqui o nome dele, isso aqui. Aqui não tá. Eu sei que é Medo, Fogo e mais alguma coisa. Mas o que importa é que o material é muito legal, a arte é foda. E aqui chega não só o Morte, agora tem os 4 cavaleiros ali desse mundo morto que vão, porra, passar por uma aventura muito, muito legal. Material, porra, é muito bom, é muito divertido, é bem pra quem curte super-herói também, pra quem curte bastante ação. Porra, essa aqui do Dredd, cara, olha isso aqui. Porra, a arte do Boland tá foda demais. Então, é mais um material que se conclui e aparentemente acabou. Tanto parece que acabou, que vai demorar mais uns 4, 5 anos para a história continuar. Esse material vai continuar depois nas progs 416 a 427, ainda com o roteiro do John Wagner, só que agora o Alan Grant também entra no roteiro e a gente tem outros artistas envolvidos. O tempo passou tanto que a história virou colorida, porque chegou no momento que o Dredd passou a ser colorido. Então essa parte da história tá colorida, tá? Aqui a gente não tem exatamente as revistas do Juiz Dredd. Aí vai um ponto pra gente falar. O Juiz Dredd, ele tem uma parte dele na revista toda semana. Juiz Dredd. Mas às vezes nessa revista semanal existem outras páginas que são de personagens do mundo do Dredd. Tá? Existem vários outros títulos dentro do mundo do Dredd, inclusive existe uma revista da Mito chamada Universo Juiz Dredd, que saiu também agora, que o objetivo dela é justamente compilar histórias similares a isso aqui, só que são historinhas fechadas de outros personagens. Lógico, o Dredd aparece ali no meio, né? Faz parte da parada. Mas aí são outros personagens do mundo do Dredd, não é a revista do Dredd especificamente, que lá geralmente ele é o foco total da atenção, né? Então aqui a gente tem a Anderson da divisão Psy. São as histórias dela que foram publicadas dentro desses números que eu te falei. Porque ela está envolvida desde o início, desde a primeira história ela está envolvida com o Juiz Morte e ela tem um papel fundamental em todo o processo. Então aqui a gente também tem a juíza Anderson, então, nas páginas da revista, colorido, ó, porra, maneiro pra cacete, pra mais uma tentativa do Juiz Morte de ferrar com tudo, tá? Então, é um material muito legal, que continua naturalmente a história, mas você vê, continua naturalmente anos depois. E aí vai aqui um ponto extremamente importante. Força Psy não, que isso aí era um títulozinho da Editora Abril, tá? Anderson, da divisão Psy, não é Juiz Dredd. Eu acho, não vou dar 100% de certeza, mas dentro do que eu entendo, não vai sair no ônibus. Essa história aqui, que é uma história grande, ela não será publicada no ônibus, porque ela não é Juiz Dredd, ela é Anderson Força Psy. Você nunca vai ler ela, você nunca vai ler essa grande conclusão da história do Juiz Morte se você não tiver comprado aqui. Se você ficar só no ônibus, não vai ter. Esse é o diferencial. Essa história é extremamente importante para a continuidade da questão do Juiz Morte. Mas ela não saiu lá. Ela não saiu na revista do Dredd. Foi a Anderson que resolveu as coisas no fim das contas. Esse é o diferencial da Juiz Dredd essenciais, tá? É o diferencial do essencial, tá? Então a gente tem a conclusão aqui do Juiz Morte. É muito legal, é colorido, é bacana pra cacete e tal. Então fecha muito bem. Depois a gente tem mais um salto, ainda mantendo John Wagner no roteiro, com a arte do Alex Ronald, publicada na prog 1114 e 1115, cara. A gente já saltou mais uma porrada pra frente, com uma arte totalmente diferente, ó. A gente vai ver uma exploração da figura do Juiz Morte, que a galera diz que tem um apartamento que teve mortes e tal, o primeiro apartamento, que a galera ganhando dinheiro como ponto turístico com aquilo. Então, porra, coisas loucas que acontecem não só em Mega City 1, essas coisas loucas acontecem também no nosso mundo aqui, né? Enfim, se você tá assistindo a série do Dahmer lá no Netflix, você sabe exatamente o que eu tô falando. Então, essa exploração, aqui é o apartamento em que o Juiz Morte apareceu pela primeira vez e ele tá possuindo ainda aqui o apartamento. É uma história muito legal sobre isso, tá? Com uma arte muito bacana, que é do Juiz Dredd, colorida, né? Edição 1000 e pouco. Então, que traz pra gente essa história aí. Que pode ser ou não o Juiz Morte e tal. Tem esse conceito bem legal. Depois, a gente vai para a prog número 1168,
que vai continuar mais um pouquinho com esse conceito e traz pra gente, de novo, a personagem que estava lá tomando conta desse apartamento, com outra arte já aqui, ó. É uma história bem curtinha para concluir esse material. Todo esse material tem a ver ali diretamente com essa questão do Juiz-Morte, que é, porra, um material muito bom. E a gente volta, cara, para um material do John Wagner com o Alan Grant, criado pelo Pat Mills. Pat Mills, porra, cara completamente genial. Eu amo o trabalho dele. Ele é o grande roteirista por trás do Slane e também da Martial Law. Se ainda tiver a oportunidade de você comprar Martial Law, que a Panini publicou alguns anos atrás, compre, cara. Que maravilhoso. Se tu gosta do Dredd, tu tem que ler Martial Law, porque tem exatamente a mesma pegada, tá? Que é um jogo, é um quadrinho daqueles de jogo, que você vai... Cada quadrinho tem um número, você vai lendo a história, e aí chega num determinado ponto ela fala, se você quer que o Dredd faça tal coisa, leia o quadrinho tal. Se você quer que o Dredd faça tal coisa, vá para o outro quadrinho. E aí você vai e volta de páginas aqui, seguindo essa história aqui do Dredd. É um quadrinho interativo do Dredd. Tem hora que você tem que jogar dado para ver se você morre, se você continua vivo e tal. Enfim, é um material bem legal e ele fez algo exatamente igual na revista do Slane, na última que saiu do Slane, que tem review aqui no canal, que a Mitos lançou, tem um joguinho desses também, o Pat Mills também fez um joguinho desses. Aqui no final a gente tem a galeria de capas, tá? Da época, não são todas, obviamente, afinal de contas, vocês viram quantas edições saíram, né? São muitas progs, então a gente tem esse material. A Mitos já tinha publicado um material desses antes, que foi esse daqui, ó, Juiz Dredd nas garras do Juiz-Morte. É um material muito similar, porém tem algumas coisas diferentes, algumas diferenças que podem te fazer, sim, comprar essa edição, mesmo que você já tenha essa como eu tinha, tá? A gente começa exatamente com as mesmas histórias. A grande diferença, tá? Existe o tamanho é menor, né? Obviamente, tá? Aqui parece ter um contraste um pouco pior, a impressão parece não ser tão boa, vou ser sincero, tá? A gente começa exatamente com as mesmas histórias, não tem nada pulado, mas a qualidade do preto, o contraste aqui me parece mais fraco, tem alguns pontos mais pro cinza do que pro preto, mas a gente começa exatamente com as mesmas histórias. O grande diferencial já fica a partir da história da Anderson, tá? A história da Anderson nessa edição aqui é em PB, tá? Esse material aqui em preto e branco saiu na Dredd Essencial colorido. Deixa eu mostrar aqui as mesmas páginas para você, tá? Deixa eu tentar aqui fazer um comparativo aqui. Aqui, ó, colorido, pá! Toda essa história aqui que é enorme da Anderson, aqui tá em preto e branco, ok? Então, essa história aqui bate também igualzinha, tem toda essa conclusão da Anderson contra os juízes e tal. Só que aqui está totalmente em preto e branco. E aqui no Essencial está totalmente colorido. Depois a gente vai para o joguinho também, tá? A gente também tem o joguinho do Dredd aqui, do Pat Mills. Igualzinho, mesma coisa, tá publicadinho aqui. Então o jogo é igual. Só que aí no final, cara, a gente tem uma coisa bem diferente. Daqui para o final, todas essas páginas aqui são histórias diferentes, tá? Nessa edição aqui, a gente tem os materiais, aqueles materiais coloridos que falam do futuro, depois, da galera explorando, né, como uma espécie de atração turística, a questão do Juiz-Morte. Nessa daqui, a gente tem uma volta do Juiz-Morte, tá? Um material que também está em preto e branco. Só que aqui, esse material que saiu nas progs, deixa eu ver aqui direitinho onde é que ela saiu. Ela saiu nas progs 1289 e 1294, tá? O roteiro é do John Wagner e a arte é do Fraser Harvin. Aqui a gente tem uma grande coisa diferente. Esse material aqui, ele não está publicado na Essencial, porque, em teoria, a Anderson conseguiu dar um jeito de resolver os juízes. Obviamente a história em quadrinho, então sempre tem como reverter, né? Mas ela deu um jeito nos juízes negros, deu um jeito lá nos 4 Cavaleiros do Apocalipse e se livrou dos caras. Só que o Juiz Dredd, ele teve um crossover com o Batman. E o Coringa meio que chegou próximo de trazer de volta esses caras. Alguma coisa nesse sentido. Aqui é uma espécie de continuação
da repercussão dessa história do Juiz Dredd com o Batman, que não vai estar publicada aqui por N fatores, tá? N fatores. Então ela não funciona dentro da Essencial, tá? A Essencial conclui muito bem toda a história do Juiz Morte e dos outros companheiros dele. Você trazer o Batman, o Coringa e toda a repercussão disso para dentro da Essencial foge do princípio da Essencial, porque a história não vai estar aqui. Trazer essa história para cá não faz sentido. Por isso a Essencial não tem. E essa daqui não tem essas edições exatamente. Tem justamente essa repercussão final criada após a aparição do Coringa e do Batman, tá? Então, a grande diferença dessa é, essa daqui tem as histórias coloridas a partir de uma determinada parte e traz um fim dentro do que está planejado direitinho. Aqui tem uma outra história relativamente grande, tá? Mas que tem uma implicação pós Juiz Dredd e Batman, que nunca mais vai sair. Verdade é, dificilmente vai sair. Não vou dizer nunca mais, mas dificilmente vai ser publicado de novo. Até que não é um HQ impossível de você achar, não. Eu teve uma época que eu tinha até dúvida dela. É um HQ totalmente impossível de você achar, não. Mas não tem exatamente ali a mesma... não funciona exatamente dentro da Essencial, tá? Aqui foi publicado junto, mas realmente dentro da Essencial ela não funciona. Acho que a Essencial funciona muito bem, vale muito a pena, ela é uma edição maior do que a capa dura, o acabamento dela tá muito legal, a impressão tá de altíssima qualidade, tá? Então, ó, essa daqui é maior, então vale muito, tá? Critério de curiosidade. Ainda existe a história dos juízes negros, tá? Juiz Dredd apresenta Juízes Negros, a queda do mundo morto, que traz justamente a história dos juízes matando todo mundo, com um material, com uma arte muito bonita, tá? Ó, uma arte pintada bem legal, tá? Deixa eu mostrar aqui umas páginas legais para você, tá? Então, esse material aqui é muito legal e esse é um material que você também consegue comprar ainda. Deixa eu pegar aqui meu telefone que eu vou mostrar para vocês. É uma questão de preço. Não imaginei que esse programa ia ficar tão grande, meu Deus. Mas vamos lá. Site da Mitos, nesse momento, tem várias coisas com 30% de desconto, tá? E se você botar 5 coisas no carrinho, você ainda ganha mais 15% de desconto no valor final. A gente tem Necrópolis em pré-venda com 40% de desconto nesse momento, tá? Que é o próximo Juiz Dredd Essencial. A gente tem alguns pacotes aqui e tal. Essa edição aqui do Juiz Morte tá custando R$ 66,00 na promoção. O Universo do Juiz Dredd está custando R$ 77,00. O Ônibus está R$ 91,00, tá? Ainda vai ganhar mais 15% se você fizer botar 5 coisas no carrinho. Então, tá ali. Juiz Dredd América, esse é totalmente imperdível, tá? Se você falar, pô, é o Juiz Dredd América, esse é obrigatório para todo mundo. Mas eu não tô afim de ler Dredd. Problema teu. Juiz Dredd América você tem que ler, tá? É uma porrada pros dias que a gente vive hoje, questões de democracia e tudo mais. Juiz Dredd América é o quadrinho. Tem um review aqui no canal, é topzera demais. Juiz Dredd América tá R$ 59,43. 60 pratas. Se ainda conseguir botar mais desconto, pô, imperdível. Tem o Trifecta, que é muito legal, tem review, mas não recomendo para não iniciados, R$ 56,00. Esse daqui, os Juízes Negros, ainda está à venda no site da Mitos, tá? Em capa dura, é um material mais antigo deles, mas ainda está à venda ao preço de R$ 63,00. Beleza? Então, ainda vale. Tem também aqui o Dia do Caos, mas o Dia do Caos só tem o volume 1. Volume 2 não tem. Então, aí eu já não vou te recomendar tanto, porque você não vai ter a história completa. Mas, obviamente, você pode comprar se você quiser. Ok? Então, lembrando que, se você for comprar seu quadrinho, não no site da Mitos, mas na Amazon, use o linkzinho que eu vou deixar aqui embaixo, que, porra, tu ajuda demais o trabalho do Barba. Então use o linkzinho do Barba que você ajuda o trabalho aqui do canal. Beleza? Então foi isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o likezinho. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. Deixe seu comentário. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você volte sempre. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e apareça aí mais vezes. Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.